E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Durbano para ajudá-los agora numa questão de física sobre vetores da PUC Campinas, tá bom? Vamos lá. Um barco sai de um ponto P para atravessar um rio de 4 km de largura. A velocidade da correnteza em relação às margens do rio é de 6 km por hora. A travessia é feita segundo a menor distância PQ, como mostra o esquema representado a seguir, e dura 30 minutos. A velocidade do barco em relação à correnteza em quilômetros por hora é de... E aí tem as alternativas, tá bom? Então aqui a gente está trabalhando com vetores, pessoal. É uma questão clássica aí de barco e correnteza para a gente saber o vetor que eles perguntam, no caso, o vetor do barco. Eu vou deixar bem claro isso daí para vocês. Eu tenho outros exercícios sobre vetores aqui que eu vou deixar no card aqui em cima, que vai ajudar também a completar o raciocínio e a compreensão sobre soma vetorial, tá? Que eu sei que os alunos têm bastante dificuldade. Então vamos lá. Já que é uma soma vetorial, vamos representar aqui para entender os vetores, tá? Eu tenho o vetor correnteza, então o vetor correnteza ele está horizontal aqui, né? Com um valor, né? Ele fala que a velocidade da correnteza é 6 km por hora, então o vetor correnteza mede 6, tá? Não vou nem colocar a unidade de medida. Vamos pensar só nos vetores e no módulo aí do vetor. E ele diz que a travessia deve ser feita segundo a menor distância. Pessoal, então o barco aí vai de P para Q. Para o barco percorrer esse trajeto PQ, ele precisa que a sua velocidade, o seu vetor velocidade, esteja no sentido PQ, tá? Então aqui, na verdade, ó, o que vai ocorrer? Vou até colocar de outra cor. O vetor que o barco vai realmente navegar é esse daqui, ó. Esse daqui é o vetor que eu vou chamar de vetor resultante, tá bom, pessoal? É assim que o barco vai navegar. Só que a correnteza está puxando ele para baixo aí, rio abaixo, tudo bem? O que o barco precisa fazer então, que é exatamente a pergunta que ele quer? A velocidade do barco em relação à correnteza é a velocidade com que o motor do barco está desenvolvendo aí, tá bom? Em muitos exercícios vai aparecer a velocidade do motor. E eu preciso saber como é que esse barco vai navegar ou para onde esse barqueiro vai apontar o barco para conseguir uma soma vetorial, conseguir navegar nesse sentido do vetor resultante. E a soma vetorial vai ser entre dois vetores, tá, pessoal? A velocidade da correnteza, ou o vetor velocidade da correnteza, com o vetor velocidade do barco, que eu vou chamar de VB. Para dois vetores, um nessa horizontal aqui, com um outro vetor, que vai ser o do barco, dá um vetor resultante aqui, eu preciso com que o barqueiro, pessoal, ele navegue nesse sentido aqui, ó. Ele aponte aí o barco para cá. Então ele vai mirar o barco para lá, no sentido da correnteza, ao contrário aqui da correnteza, vai mirar para lá, porque a hora que eu fizer o vetor do barco, então para onde o barco está mirado, com a correnteza puxando, a correnteza vai puxar o barco e o barco vai navegar no sentido vertical. Porque se eu fizer a soma vetorial entre esses dois vetores aqui, ó, traçar os dois, o prolongamento dos dois vetores, olha onde dá o encontro deles. Então, quando eu uno dois vetores pelo eixo, igual eu estou fazendo aqui, pessoal, eu faço o prolongamento dos dois vetores, né? Então, o prolongamento desse vetor aqui, o prolongamento desse vetor aqui, e onde eles se encontram é para onde vai estar o sentido do vetor resultante. Eu preciso fazer essa soma vetorial, tá certo? Então, aqui eu tenho o vetor da correnteza com a velocidade da correnteza igual a 6. O vetor resultante, o vetor do barco, a gente não sabe ainda. Mas sobre a velocidade aqui do vetor resultante, o que ele fala? Ele fala que ele vai percorrer 4 km de largura, que é essa largura PQ, em 30 minutos, ou meia hora, né? Então eu tenho um ΔS de 4 km e um ΔT de 30 minutos, que a gente sabe que é 0,5 hora. Com isso, eu consigo essa velocidade resultante, porque aqui é realmente o percurso que o barco vai fazer, que vai me dar V é igual a ΔS sobre ΔT, né, pessoal? ΔS sobre ΔT, que vai ficar 4 sobre 0,5. Eu fico com uma velocidade resultante igual a 8 km
km por hora. Então, essa velocidade resultante é 8. Esse vetor aqui mede 8, certinho? Aqui eu desenhei assim para mostrar para vocês para onde o barqueiro tem que apontar o barco, tá? Para conseguir, com essa correnteza puxando o barco rio abaixo, conseguir no final das contas fazer esse trajeto vertical, tá? Mas perceba bem, aqui entre o vetor resultante e o vetor da correnteza, eu tenho 90 graus. Eu posso projetar esse vetor aqui, como eu já até tinha feito para conseguir o vetor resultante. E o que vai acontecer? Eu formo um triângulo, né, pessoal? Que eu vou fazer abaixo aqui. Vocês vão ver, então. Eu tenho aqui, então, o vetor resultante, tá? O vetor correnteza. E fechando aqui, ó, o vetor do barco. E aí eu tenho uma soma vetorial. Como eu tinha ali mais unidos pelo eixo, eu vou fazer uma soma vetorial, né? Eu desenho o primeiro vetor, no final do primeiro vetor eu desenho o segundo, certinho? Então aqui eu tenho uma soma vetorial entre VC e VB, que vai me dar o quê? O vetor resultante. O vetor resultante é do início do primeiro até o final do último, né? Ficamos com uma conta assim. Vetor resultante é igual ao vetor correnteza mais o vetor velocidade do barco. Então aqui, pessoal, eu tenho uma soma vetorial, certinho? E quando é um triângulo retângulo, como é que eu faço soma vetorial? Pessoal, mudando de página aqui, então eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu preciso fazer Pitágoras, né, pessoal? Então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então VB ao quadrado vai ser igual ao VR ao quadrado mais velocidade da correnteza ao quadrado. A velocidade do barco é o que eu quero saber. Então, velocidade do barco ao quadrado. VR é o vetor com que realmente ele navega aqui, né, pessoal? Que a gente descobriu lá, que é 8 km por hora. Mais 8 ao quadrado, mais a velocidade da correnteza, que é 6 ao quadrado. Então, eu fico com VB ao quadrado igual a 64 mais 36. VB ao quadrado igual a 100. VB igual a raiz de 100. Nem coloco mais ou menos aqui da raiz que os alunos costumam esquecer, porque aqui é uma velocidade maior do que zero, tá bom, pessoal? VB vai dar 10 km por hora. Essa é a resposta alternativa D. Certinho, pessoal? É uma questão, eu já falei, estou falando de novo aqui, estou colocando outros cards aqui de questões sobre vetores que vão ajudar vocês nessa compreensão, porque vetores eu tenho várias formas de fazer, tá? Geralmente a gente usa 3 formas aí de fazer soma de vetores quando a gente tem um dos vetores na diagonal, que acho que é a parte que mais dificulta para os alunos. Se gostou do vídeo, curte, ativa aí o sininho para receber outras notificações de vídeos para vocês e se inscreva tanto no YouTube quanto nas outras redes sociais, seja Facebook, Instagram. Para me mandar dúvida, só me mandar no comentário que eu respondo e produzo vídeos aí para esclarecer a dúvida de vocês. Um abraço, pessoal, até a próxima.